Convido o vereador Beto da Pipa para fazer a chamada dos senhores vereadores. Betinho. Bruno Lessa. Carlos Macedo. Casota. Tá bom, senhor. Presente. Presidente Casota. Tá bom, beijão. Emanuel Rocha. Presente. Renatinho do Pessoal. João Gustavo. Presente. Andrigo de Carvalho. Andrigo de Carvalho. Beto, dá minha presença, por favor. Registrado pelo vereador Betinho. Betinho. Presente. Leandro Portugal. Andrigo acabou de entrar. Andrigo de Carvalho. Andrigo de Vereador Carvalho. Andrigo de Carvalho. Presente. Presente. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Presente. Leonardo Jordão. Renatinho da Oficina. Renato Cariello. Ricardo Evangelista. Presente. Beto da Pipa, presente. Rodrigo Fará. Sandro Araújo. Verônica Lima. Presente. Bruno Lessa. Bruno Lessa, presidente. Bruno Lessa. Presente. Leonardo Jordão. Rodrigo Fará presente. Calma aí, meu filho. Calma. Quem é o outro que você falou aí? Vereador Leonardo Jordano. Presente. Leonardo Jordano, presente. Rodrigo Fará. Senhor presidente, 14 vereadores responderam a chamada. Com a proteção de Deus, estão abertos o nosso trabalho. Te convido o vereador Renatinho do PSOL a fazer a leitura de um trecho bíblico e convido a todos de pé, inclusive da videoconferência. Presidente, não esquece de 1 minuto de silêncio, hein? Gente, boa noite para todo mundo. Quero fazer um salmo aqui no sentido que o sofrimento nesse mundo, principalmente no Brasil, acabe de uma vez por todas, e as injustiças também se acabem. As injustiças, enfim, é um salmo poderoso, Salmo 135, Salmo de Davi. Julga, Senhor, os que me fazem danos, expugna os que me combatem. Toma as tuas armas e o teu escudo, e levanta-te, meu socorro. Tira da espada que eu punho contra aqueles que me perseguem. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Seja confundidos e envergonhados os que buscam minha alma. Volta atrás e sejam confundidos aqueles que meditam os males contra mim. Sejam feitos como o pó, ante a face do vento. E o anjo do Senhor os coacte. Tornam-se o seu caminho em trevas e escorregadios, e o anjo do Senhor os persiga, porquanto sem razão me esconderam o seu laço de morte. Sem causa encheram de opróbrio a minha alma. Venha sobre ele um laço que ignora, e a rede que o escondeu, prenda ele, e caia no mesmo laço que ele armou. Mas a minha alma regozijar-se-á no Senhor, deleitar-se-á em seu Salvador.
todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é semelhante a ti, que livra o desvalido das mãos dos mais fortes do que ele, o necessitado e o pobre dos que roubam, levantando testemunhos iníquos, coisa que não sabia, me perguntava-me, tornava-me a mim males por bens, esterilidade da minha alma. Porém eu, quando me era molesto, me vestia de cilício, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração dava volta no meu seio, como a próximo, como a irmão nosso, assim lhe combezia, como um que está em luto, está em tristeza, assim me humilhava, e se alegraram, e quanto a mim se ajuntaram, amontoaram sobre mim açoite, não o sabia, foram dissipados e não se arrependeram, tentaram-me, insultaram-me com escárnio, rangeram sobre mim os seus dentes. Senhor, quando tornarás a me olhar-me? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Falou. Graças a Deus. Antes de dar um minuto de silêncio, eu vou fazer só a leitura das mensagens de hoje e vou dar um minuto de silêncio, infelizmente, registrado pelo vereador Paulo Eduardo Gomes. Mensagem executiva 22 refere-se ao projeto de lei anexo que dispõe sobre o ajuste da lei que criou o Fundo de Crédito Emergencial do município de Niterói. Mensagem executiva 23 que refere-se a versa sobre o CRIA de proteção aos cumuladores e beneficiários dos projetos contratos no município de Niterói. Mensagem 24, que refere-se à autorização da Câmara Municipal, no máximo 40% dos recursos do Fundo de Equalização de Receitas. E a mensagem 25, que refere-se ao projeto de lei anexo, que dispõe sobre a prorrogação de benefícios emergenciais por conta da epidemia do coronavírus de Niterói. Nesse momento, eu vou pedir a todos os companheiros, a todos os amigos aqui presentes, também em nome dessa casa, falar com o vereador João Gustavo, que continuamos aqui desejando melhoras para o vosso filho, também em nome dessa casa, em todos os companheiros, também ao vereador Macedo, que estamos aqui orando, pedindo a Deus que os ajude, e a nossa secretária, enfim, a todas as pessoas que tenham com esse problema, que, enfim, aterroriza todos nós. A mãe e o irmão de Beto da Pipa. Sim, tem a todos, que eu falei a todos no sentido do plural, mas também ressaltar ao nosso companheiro Beto da Pipa. Então, vou pedir a todos um minuto de silêncio em consequência dos mortos dessa doença Covid-19. Todos de pé, por gentileza. Queria fazer uma temática aqui de trabalho, e aí, claro, com a anuência dos companheiros, e votarmos em primeira discussão, naturalmente com a discussão de todos os colegas, com relação à mensagem 25, que refere-se à questão da renda básica. Acho que é essa aqui, não é essa? Da renda básica, da busca ativa, da cesta básica gerencial. Então, eu vou fazer a leitura da mensagem e depois colocarei em discussão, em primeira discussão, aquela que nós combinamos. Calma. Presidente. Só um minutinho, vereador Bruno. Daria a palavra a Vossa Excelência. Obrigado. Calma. Eu queria também dar uma palavrinha. Eu vou fazer a leitura rapidamente da mensagem, Bruno, e vou colocar em discussão e, naturalmente, vou dar... Todos os vereadores aqui farão a discussão. Só um minutinho que eu vou fazer a leitura. Vereadora Verônica Lima também deseja falar e o vereador Bruno Lessa também deseja falar. Verônica.
Mensagem 25/2020, relativa à mensagem, determina aqui: tem a honra de dirigir a Vossa Excelência com o intuito de submeter à apropriação de ilustres pares dessa Igreja à Câmara o projeto de lei que dispõe sobre a prorrogação de benefícios sociais e emergenciais por conta da epidemia do coronavírus em Niterói. A Organização Mundial de Saúde, dia 11 de março, classificou como pandemia, enfim. Vou colocar em discussão a matéria e está escrito o vereador Bruno Lessa, a vereadora Verônica Lima na videoconferência, conforme nós combinamos aqui e verificamos, e combinamos entre nós colegas, a prioridade são de vocês que estão na videoconferência. Então, daria a palavra aí a vereadora Verônica Lima ou o vereador Bruno Lessa. Aí vocês concordam, tem algum problema de dar a vereadora Verônica Lima, até por ser mulher? Não, vereadora Verônica, por favor, pode começar. Então, com a palavra, a vereadora Verônica Lima. Pode começar, me preparei para fazer a segunda fala. Então, o vereador Bruno Lessa pode usar a palavra? Teria algum problema? Não, eu só quero, presidente, eu não quero nem discutir a matéria por enquanto. Eu quero entender, porque eu tentei falar com Vossa Excelência agora há pouco no telefone e não consegui. Eu quero entender a dinâmica da sessão de hoje. Chegaram 4 mensagens executivas. Sim. Nós temos 2 mensagens que Vossa Excelência pautará. Agora, essas mensagens serão votadas em primeira ou em primeira e segunda? 2 mensagens que nós fomos hoje com relação à questão da cesta básica, a nossa temática seria votar em primeira e segunda discussão. A questão da minha Niterói supera, naturalmente nós conversamos aqui. Niterói supera, vai ter problema. Mas estamos aqui tentando uma problema para quem tem argumento. Só um minutinho, Paulo. Não tem problema nenhum. Deixa eu explicar, Respeito. Paulo. Respeito. Paulo, eu só estou explicando a ele, Paulo. Eu não estou desrespeitando ninguém. Eu estou explicando o vereador Bruno Lessa que me pediu uma informação. Com relação ao vereador Bruno Lessa, existe até a mensagem do FER. A ideia seria votar em primeira apenas hoje. E em segunda na semana que vem, na terça-feira. Tem uma mensagem que eu até conversei com o vereador Paulo Eduardo, se eu não me engano, a mensagem que refere-se aos contantes projetos, a mensagem 23. Se houver concordância de todos aqui, votaríamos inclusive ela também. Essa é a temática a priori. Não, presidente, eu quero fazer uma fala um pouco mais longa, eu não quero discutir o projeto, eu queria a atenção de Vossa Excelência e dos demais colegas. Com relação eu acho primeiro que nós não deveríamos votar nada em primeira e segunda hoje, é a minha opinião. Porque com relação a esse projeto agora, da prorrogação de benefícios até dezembro, não há justificativa para não votar agora, porque não tem impacto imediato. O benefício está garantido por mais 2 meses, um mês já passou por mais 2 meses, né? E, particularmente, eu acho que é uma mensagem que traz algumas implicações que nós deveríamos discutir, critérios de transparência para a prorrogação desses programas. E antes de Vossa Excelência, de Beto, de Pará e de Paulo virem aqui ao plenário, nós estávamos conversando na videoconferência, aquele momento, se eu não me engano, eu, Verônica, Betinho, Andrigo e João Gustavo, sobre a necessidade de fazer emendas no projeto. Então, eu particularmente gostaria de ter o meu direito a emendar esse projeto preservado. Nós estamos falando, Cal, de uma matéria que vai passar a ter impacto concreto a partir de julho. Em maio e junho os benefícios estão garantidos. Agora, por exemplo, leiam o artigo 4º dessa matéria. Artigo 4º. Poderão ser extintos um ou mais dos programas previstos no artigo 1º, caso haja alteração significativa da economia para melhor, com melhoria substancial de indicadores econômicos. Momente o índice de desemprego e outros critérios técnicos do município. Uma coisa também vaga.
nós estamos falando em prorrogar também o projeto das cestas básicas. E aí a gente tem que ter na nossa mente que a gente está prorrogando o projeto de cesta básica que nós ainda não conseguimos colocar critérios de transparência pelo Legislativo, estamos colocando ele, inclusive, durante o processo eleitoral. E aí eu falo isso até em defesa de Vossas Excelências vereadores da base, que não tenham dúvida, vão ser acusados a toda sorte durante o processo eleitoral de estarem distribuindo cesta básica da prefeitura por questões eleitorais. Então nós podemos votar esse projeto em primeiro e contará com o meu voto, porque ontem eu fiz uma live sobre retomada econômica e defendi na minha live a prorrogação dos benefícios até dezembro. Isso ontem, sem saber que o Rodrigo mandaria hoje. Está lá no meu Facebook, podem conferir. Agora, a gente não tem oportunidade de emendar para melhorar um programa, que é um programa que, repito, não terá impacto direto antes de julho. Porque até julho o benefício está garantido. Até julho o benefício está garantido. Se há um programa que tem impacto agora, é o programa do Supera Niterói. Se as pessoas não estão conseguindo tomar o empréstimo e a prefeitura está tentando resolver essa questão com essa mensagem. Mas, até sobre essa mensagem, eu tenho observações. Do pouco que eu consegui ler aqui, porque isso entrou no sistema tem 15 minutos atrás, o impacto do Supera Niterói original e o impacto desse está completamente diferente. Tem alguma coisa errada. As informações são conflitantes. Por fim, esse projeto do auxílio para os projetos, né? Eu acho que foi o termo que o presidente falou, do auxílio para os projetos, ele não está falando bem auxílio de projeto. Eu vou pegá-lo aqui. Presidente, depois Não, que nós ouvimos... Só um minutinho. Depois que nós ouvimos o vereador Bruno Lessa, eu gostaria de fazer uma questão de ordem, uma proposta de caminhamento. Que é discutirmos projeto por projeto. Porque tem razões, Bruno, diferenciadas. Eu concordo com algumas coisas, mas tem razões diferenciadas. Se a gente fizer a discussão do conjunto das 4 mensagens, como... Não, Paulo, eu não estou discutindo mérito, Paulo. Eu só estou dizendo que, para mim, não dá para votar nada em primeira e segunda hoje. Não, mas, por exemplo, Bruno... Presidente, Bruno, eu pedi aí... Bruno, questão de ordem, presidente, para eu dialogar com o Bruno. O vereador... Olha só, espera um minutinho. Calma, gente. Calma. O vereador Bruno Lessa está com a palavra. Eu não consigo falar. O vereador Bruno Lessa, eu vou ter que deixar o Bruno Lessa terminar. O último projeto que Vossa Excelência falou, que é o projeto para ajudar os projetos, Vossa Excelência falou, se não tiver problema, nós votamos hoje. Mas não é questão de ter problema. A questão é que o caput do artigo fica o Poder Executivo autorizado a manter repasse de valores devidos em razão dos contratos de terceirização de serviço ou demais projetos puxados por ele. Então, estão todos os contratos de terceirização de serviço. Então, a gente está falando, a prefeitura tem despesas de terceirização da ordem de quase um pouco mais de 150 milhões por ano. Nós estamos falando de várias áreas da administração pública. Então, nós precisamos discutir melhor também isso. Então, também acho que não deva ser votado em primeira e segunda. Então, Cal, mais uma vez, sobre o projeto que Vossa Excelência leu agora, que é o que estende o benefício a dezembro. Não há por que votar esse projeto em primeira e segunda hoje. Se um projeto é para ser votado em primeira e segunda, é o do Supera Niterói, que resolve o problema agora. Agora, esse projeto, até junho o benefício está garantido. Abril, maio e junho. Nós estamos prorrogando de junho até dezembro. Porra, a gente não pode votar na terça-feira para a gente poder fazer emenda? Para dar transparência, para melhorar o projeto? Não tem por que votar isso em primeira e segunda hoje. Era isso que eu queria falar. Com a palavra, vereadora Verônica Lima. Presidente, boa noite. Registrar do vereador Galo. Me perdoe. Presidente, duas Muito boa noite, vereadora. Duas questões eu acho que são importantes. A primeira delas,
eu acho que a gente deve, dentro das nossas possibilidades, né? Porque, na verdade, a gente não conseguiu ter acesso aos projetos, às mensagens, a gente não conseguiu ler. Na verdade, a gente está votando as mensagens assim, em confiança e em função do que a gente está vivenciando e da necessidade da gente ter agilidade e responder de pronto à demanda da sociedade, mas a gente não leu o projeto, a gente não leu nenhum projeto, e isso é ruim. Agora, o que eu acho, assim, especialmente sobre o projeto que dialoga com os benefícios? Eu acho, presidente, imprescindível que a gente tenha tempo, e eu falei isso aqui na videoconferência, que nós estávamos entre 4 ou 3 vereadores, não estavam todos os vereadores, estávamos eu, Bruno, João Gustavo, Andrigo e Velasco, que é imprescindível a gente construir coletivamente, Betinho, imprescindível a gente construir coletivamente medidas, não é, de transparência para o projeto. Fundamental, presidente, fundamental. Eu pedi, inclusive, a minha assessoria do meu gabinete que se debruce, leia o projeto, que a gente não teve acesso ainda, e que a gente consiga construir coletivamente, não só por iniciativa dos vereadores, as emendas que eu for estar fazendo no projeto, para garantir o controle social e a transparência, para que sejam ainda maiores. Eu vou colocar à disposição para que todos os vereadores assinem coletivamente, mas eu acho fundamental que nesse projeto especificamente a gente tenha tempo hábil para garantir emendas de transparência ao projeto. É melhor isso, né, do que depois ser questionado de maneira indevida e injusta. Então, vamos garantir todas as emendas possíveis e inimagináveis para garantir a transparência e o controle social, para não ter problema no futuro. É isso que eu acho que a gente Obrigado, tem que garantir. vereadora. Com a palavra, o vereador Paulo Eduardo Gomes, que vai fazer uma análise do projeto que nós estamos discutindo. Não, eu gostaria de... Só um minutinho, Renato, deixa o vereador Paulo Eduardo falar. Eu gostaria de discutir o meu encaminhamento. E, em especial, o vereador Bruno Lessa, você sabe exatamente como é que a gente pensa mais em relação ao controle, na linha, inclusive, do que a Verônica está colocando agora, a nossa preocupação de considerar eventual, quando não radicalmente necessário, controle social. Eu acho, entretanto, que dependendo da matéria, eu prestei atenção na videoconferência toda, e algumas das matérias, algumas praticamente não, uma matéria chegou aqui com um discurso diferente daquele que foi falado pelo prefeito Rodrigo. Então tem gente que ouve o prefeito Rodrigo, não quer nem ler o que está escrito e diz, não, mas ele falou lá, eu quero saber o que está escrito aqui. Por isso é que eu defendo um encaminhamento projeto por projeto. E ao contrário de Bruno, esse daí, em relação ao qual você e Verônica pedem cuidado e tempo, eu respeito a necessidade do tempo reclamado por Bruno e por Verônica, em função do controle social. Agora, por que nesse especificamente eu defendo, eu não estou nem falando, o regimento diz que eu tenho que falar olhando para o presidente, esse é o regimento. Paulo Velar, sabia disso? O regimento diz que eu tenho que falar olhando para o presidente, mas eu estou olhando para vocês. Com certeza. Só que eu estou olhando para Bruno, que está segurando o bigode dele. É igualzinho na tribuna. E a Verônica, que tem algum problema com o lado direito do rosto dela, que ela só está mostrando o esquerdo. Por que eu acho que a gente pode votar hoje, Bruno? E aí, contemplando os aspectos que você falou e os aspectos que Verônica falou. Por que eu acho que a gente pode fazer hoje? Tem pessoas que estão protegidas pelos 3 projetos, que é renda básica temporária, programa busca ativa e cesta básica emergencial. São pessoas que, por fazerem parte de uma parcela da população que nós falamos, nem todos são iguais, mas como a parcela da população vulnerável, as pessoas mal estão dando conta do que elas, da vida e das dificuldades da vida nesse ambiente de isolamento, mal estão dando conta com o que estão recebendo de ajuda. Sob o ponto de vista psicológico, isso vale também para as empresas, sob o ponto de vista psicológico,
as pessoas saberem o mais rapidamente possível, esse benefício será estendido até o final do ano, e conforme previsto na lei, pode ser suspenso antes do fim do prazo, desde que as condições econômicas, etc., assim o justifiquem. Então, eu acho que, sob o ponto de vista psicológico, de você botar na cabeça das pessoas o entendimento de que é necessária a quarentena, de que elas estão fazendo um sacrifício que está diminuindo a sua própria renda, mas que, diante de uma mensagem positiva dada ainda no mês de maio, que essas pessoas terão essa renda nesses 3 programas, prorrogado até dezembro, para mim, sob o ponto de vista psicológico, eu estou falando, nós somos pessoas que temos subsídio, nós somos pessoas que estamos no extrato da sociedade em que podemos, pela solidariedade familiar, ter outras ajudas, mas essas pessoas saberem desde já que elas terão esse benefício até dezembro, eu acho que vale a pena. Estou conferindo os impactos, ao contrário, Bruno, do outro que você mencionou, os impactos guardam semelhança, não sei se você recebeu aí, aliás, o impacto chegou agora. Pode ser que os vereadores que estão no plenário virtual não estejam... Paulo, só para você saber, no sistema, o impacto desse projeto dá o impacto do projeto de empréstimo. Então, os vereadores que estão na videoconferência estão sendo prejudicados na análise desse projeto. Eu não discordo de que psicologicamente o que você está falando faz sentido. Agora, qual é a diferença se nós votarmos em segunda e na terça? Porque, na prática, esse programa essa votação só vai passar a ter feito a partir de julho. Sim, não tem dúvida. Não tem emenda. Não porque tem eu dúvida. ainda acho que os termos do artigo que Vossa Excelência leu são pouco suficientes para controle social, na minha opinião. E eu quero ter preservado o meu direito de fazer emenda. Os vereadores se alternaram. Olha só, eu queria dar uma opinião rápida, Paulo. Sim, mas eu vou acabar a minha intervenção. Gente, vamos organizar a temática aqui. O vereador Bruno pediu a palavra para o vereador Paulo. O vereador Paulo Eduardo continuará falando e logo em seguida darei a palavra ao pessoal da videoconferência. As razões, eu não sei se vocês receberam impacto, porque o projeto chegou ainda há pouco. Léo, Paulo Velasco, Bruno, Verônica, João Gustavo, Ricardo Evangelista, o A deve ser de Andrigo e L de Leandro Portugal. Vocês podem não ter recebido. Betinho também. Betinho está onde? Estou aqui te vendo, te escutando. Ele é federal. Ele está no escuro, cara. Ele gosta da escuridão e das trevas. Cara, você é do PCdoB. Não precisa mais se esconder. Olha o Leonardo aparecendo ali. Vamos lá. Chama ele, Betinho. Chama ele, Betinho. Tá bom, não. Devagarzinho, Verônica, olha aqui. Apaga do quarto. No projeto original, de fora, que estava previsto a ajuda quantificada de R$500, nós estávamos tendo, para a renda básica temporária, 54 milhões. Para o programa Busca Ativa, 2.550.000. Para a cesta básica, 10.800.000, perfazendo 67.350. Supondo que a cesta básica não varie de preço, porque a única coisa que pode variar de preço é a cesta básica. Porque a ajuda Busca Ativa e a renda básica temporária é fixada em R$500. Então, quando você amplia para 6 meses, você está tendo um impacto que, em relação ao projeto original, está sendo dobrado. Quando você amplia para 9 meses, que significa ficar até o final do ano, você tem um impacto total que está proporcionalmente equivalente, que só pode ter variação em função de variação do preço da cesta básica ser distribuída. O que eu digo para você, Bruno, que justifica, eu não vejo nenhum problema de votar semana que vem, mas eu acho que, sob o ponto de vista psicológico, e apenas sob o ponto de vista psicológico, você dizer para as pessoas mais vulneráveis da cidade que, apesar disso ser pouco, isso será estendido até o final do ano, porque no outro dia, inclusive, você colocou um elemento para o prefeito numa videoconferência muito correto. Nós entramos nessa pandemia no dia que o vírus matou primeiro em Niterói. Nós não sabemos quanto tempo mais vai durar essa angústia que nos coloca em quarentena e coloca os mais vulneráveis num total ambiente de incerteza. Por isso,
única e exclusivamente sob o ponto de vista psicológico aos mais vulneráveis, eu acho. Vou acatar a orientação, a gente sabe como é que a base faz, né, Bruno? Eu não vejo nenhum problema em votar terça-feira, porque os impactos financeiros no bolso das pessoas é só a partir de julho, é verdade. Mas você dizer psicologicamente para os mais vulneráveis que esse apoio será garantido até o final do ano, para mim, dá moralmente falando, um ânimo nas pessoas mais vulneráveis da cidade. Eu não tenho nenhum problema, já que eu não estou sendo violentado em outras coisas, não tenho problema de votar este em primeiro e segundo, para que amanhã os jornais já anunciem para as pessoas que elas terão essa ajuda até o final do ano. Eu não vejo problema, acho que a Natim também não. Mas nós reconhecemos, estou terminando, nós reconhecemos que isso não trará impacto no bolso das pessoas, a não ser, Bruno, você está certo, a partir de julho. Presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, só um minutinho, vamos organizar aqui. O vereador Verônica, a vereadora Verônica pediu um minutinho para falar mais uma. Vossa Excelência usar para. Léo, deixa eu só dar. Só um minutinho, Léo. Só um minutinho. Deixa eu dar a palavra à Verônica. Assim que ela terminar. Como não é problema, não é a fala da Verônica, o problema é o encaminhamento, porque cada vereador está fazendo 2 intervenções e eu não fiz nem a primeira. Léo, você está correto, Léo. Léo, só um minutinho, senhor presidente. Pode ir na minha frente, Léo. Verônica, só um minutinho. Léo, eu não vou entrar no mérito da discussão. Eu vou entrar no mérito. Eu acho que nós temos que estabelecer nessa casa essa coisa de videoconferência presencial. As pessoas estão extrapolando. Vai, vem, vai. Nós temos que estabelecer tempo para cada vereador, porque senão a gente começa 5h30, 6 horas, vão sair daqui 10 horas, porque fica um bate-papo para lá, um bate-papo. Então vamos estabelecer uns 5 minutos para cada um, ou 10 minutos. Quem quiser falar, fala no grande expediente. Agora a gente fica nessa situação, um fala, outro não fala. Eu entendo perfeitamente a posição do vereador Galo, e vamos conversar entre nós, até porque a minha ideia é que na próxima semana façamos só na videoconferência com relação ao alastramento do problema do vírus. Mas é uma coisa que vamos discutir na terça-feira. Mas vou pedir aos companheiros que sejamos breves. Com a palavra, vereador Leonardo Giordano. Queria, em primeiro lugar, agradecer a vereadora Verônica, porque foi só uma questão de método mesmo, era para ajudar a reunião, eu não vou demorar quase nada. Eu acho que, inclusive, a Verônica tem razão na fala dela. E o Paulo está certo também sobre uma medida de que é bom a gente avisar o mais rápido possível as pessoas que elas vão ter benefícios estendidos até dezembro. Mas, de fato, não tem um prejuízo grande se votar só em primeira, sem prejuízo das emendas, e a gente puder, de fato, nos assenhorarmos todos do conteúdo, poder melhorar. O projeto não está em risco, ninguém é contra, ninguém vai embarrear, atrapalhar, estender o prazo, não se trata disso aqui. Se trata de a gente conhecer melhor mesmo e tentar ler o projeto com calma, deixar as assessorias trabalharem também. Então é uma fala de moderação, de razoabilidade, além de uma fala de proteção. A Verônica chamou a atenção para um elemento muito importante, e o Bruno falou dele também. Esse tipo de projeto, se a gente aprovar toque de caixa, a gente não coloca defesas que garantam a gente ter certeza de que na execução das políticas os critérios de transparência permitem que a gente não sofra acusações futuras. Então tem uma coisa em jogo aí, a gente não precisa fazer isso de aprovar tudo em primeira e segunda, no mesmo dia que chegou, no mesmo dia que a gente está lendo, dessa forma. Eu penso que não tem prejuízo nenhum. Aquilo que o Paulo está falando segue sendo verdade na sessão de terça-feira. A gente ainda vai estar avisando as pessoas com uma enorme antecedência, quando ainda tem 2 meses de benefício garantido, está estendendo até dezembro, ou seja, as pessoas continuam recebendo a notícia com grande antecipação, e a gente não precisa fazer esse movimento, neste caso específico, de um jeito que prejudique a boa leitura do projeto, a capacidade dos vereadores de tomarem uma decisão com maior juízo e melhoria do próprio projeto. Então, a minha fala é para se somar à fala dos meus colegas que está defendendo que a gente vote em primeira, se for o caso,
mas sem prejuízo das emendas, e que analise na sessão de terça-feira, com calma, tendo a possibilidade de fazer emenda ao projeto ou de pelo menos conhecer ele com maior profundidade, né? Se for para votação, eu vou votar a favor do projeto, em primeira e segunda, não tem problema. Só que eu estou pedindo aqui para a gente ter essa razoabilidade, para a gente poder trabalhar melhor, sem nenhuma ameaça e nenhum prejuízo ao projeto da intenção do governo. Ok, vereador. Obrigado, presidente. A vereadora Verônica Lima já usou a palavra, mas ela pediu umas considerações, eu daria a ela. Depois eu gostaria de falar, vereador Cal. Se tiver vereador que não tenha falado, eu abro mão. Vai, Betinho. Você não falou, eu já falei. Pode falar. Com a palavra, vereador Betinho. Verônica, com a sua permissão e a sua licença, o vereador Cal, demais vereadores, hoje nós tivemos uma videoconferência com o prefeito, na qual acho que a grande maioria que estava presente, o que ficou acordado foi a votação hoje desse projeto e os outros 3 para a semana que vem, para que qualquer um dos vereadores possa fazer suas emendas, alterações e sugestões. Eu sou obrigado a concordar com o vereador Paulo Eduardo Gomes, que eu acho que quanto mais rápido, em vulnerabilidade, tomarem conhecimento das medidas, tem um valor psicológico muito grande. Mas eu acho que a colocação da vereadora Verônica foi fundamental. Eu acho que todo mundo aí, nós somos muito bem informados, muito bem atualizados, nós estamos percebendo o que está acontecendo em diversas cidades do país. Eu acho que isso aí não é somente proteger o executivo, não. É proteger a casa, os vereadores, de qualquer tipo de continuidade ruim. Então, eu acho o seguinte, prudência, ninguém vai perder o benefício. O vereador Leonardo também foi muito bom na sua fala. Bruno, a mesma coisa. Eu acho o seguinte, e eu quero reafirmar uma coisa, porque eu acho importante, votar hoje em primeira, fazer todas as garantias para que a gente, com calma, sem assodamento, dê continuidade na semana que vem essas medidas que são fundamentais. Então, eu concordo com o discurso do vereador Paulo Eduardo Gomes, concordo com a Verônica. Agora, eu tenho que afirmar também o seguinte, Bruno, nunca os vereadores de oposição tiveram tanta atenção e voz em um governo. Todos estão tendo a oportunidade de participar ativamente, não só na crítica, na fiscalização, que isso aí faz parte do processo democrático, que tem que existir. Agora, a gente já participou de outros governos, onde não era só o rolo compressor de plenário, não. Era simplesmente uma privação de ideias, coisa que o Rodrigo está dando oportunidade para cada um dos vereadores, não só da base, como de oposição, ter uma participação significativa. Hoje, antes do plenário, a gente conversando sobre a extensão da questão dos alunos da rede estadual. Bruno foi muito você foi de uma tranquilidade, de uma leveza muito grande. Para concluir, vereador. Não queria ser o pai da criança. Então, vamos continuar dessa forma. Eu acho que o objetivo é ajudar a cidade. Todo mundo tem seu pensamento, nós pensamos de forma diferente, mas eu acho que nesse momento, ponderação, bom senso. Então, vamos votar em primeira, certo? E semana que vem a gente dá continuidade à votação. É o meu discurso e a minha impressão, presidente. Obrigado. Só um minutinho, Renatinho, por favor. A vereadora Verônica Lima pediu considerações. Daria a palavra à vereadora Verônica Lima. O som da Verônica. Está sem som. Vereadora Verônica, nós estamos sem som de retorno. Vossa Excelência pede aí o som, por gentileza. Está sem som, hein, Verônica? Nós estamos tendo um áudio seu de volta. Dá um toque na tela, por favor. Voltou. Voltou, vereadora, Então, por favor. Eu na verdade, acabei fazendo algumas considerações, mas eu não consegui fazer uma fala. Agora eu quero fazer uma fala. Queria dizer, presidente, queria a atenção dos colegas que estão no plenário. Que eu queria muita atenção de vocês, sobretudo que estão no plenário. Eu acho o seguinte, todas as medidas
que foram tomadas até agora pela Prefeitura de Niterói, e no momento que eu não estou dentro da minha casa, eu estou dentro do plenário, não saí para mais nada que não tenha sido para ir até a Câmara de Vereadores participar das sessões e depois é dentro da minha casa. E a gente sabe muito bem, pela experiência política que a gente tem, que não vem de agora, que tem coisas na política que a gente não precisa fazer. Basta a gente usar a nossa capacidade retórica, a nossa capacidade política, não é? A nossa coerência em estar do lado certo, votando nas questões certas, que a gente capitaliza politicamente. Mas, obviamente, que na sociedade e na política a gente também tem os vermes, a gente também tem os oportunistas, a gente também tem as fake news. A gente está vendo isso acontecendo o tempo todo. Então, eu queria dizer para vossas excelências que poucas vezes, na minha trajetória de vereadora nessa Câmara, eu pedi tão profundamente aos vereadores algo que eu considero hoje fundamental. Sabe por quê? Assim como é importante a gente sinalizar para a população da nossa cidade que a gente está do lado dela e vai garantir os benefícios até o final do ano, a gente vai garantir tranquilamente mandar esse recado se a gente votar em primeira. Vai garantir tranquilamente. Tem vezes que a gente vota em primeira na Câmara que o pessoal nem sabe que tem que votar em segunda e já sai comemorando. Agora, o que a gente precisa garantir, todos nós vereadores, né, que temos responsabilidade com o processo, é a garantia de transparência. Eu, particularmente, não abro mão. Eu quero emendar esse projeto de cabo a rabo, né, na questão da transparência, porque dessa maneira a gente vai tirar de determinadas pessoas discurso sacana, desculpe aí o palavreado, não é? De querer dizer que as pessoas estão fazendo uso, né, de projetos que a gente sabe que é para o povo, e a gente tem compromisso com o povo, e a Câmara também tem compromisso com o povo. Então, vamos votar em primeira, peço aos vereadores, meus colegas da base, o Leonardo colocou muito bem, só tem interesse em votar isso a toque de caixa correndo quem quer depois se utilizar do discurso de que não houve transparência, de que não houve controle social. Então, nós vamos votar em primeira. Exatamente. Vamos dizer para a cidade que a gente está do lado dela. Vamos fazer a emenda de cabo a rabo, garantir a transparência para depois não ter discurso vazio dizendo que a gente se aproveitou da miséria do povo. Obrigado, então, vereadora. Eu quero fazer esse apelo, é um apelo que eu estou fazendo para os colegas vereadores. Continue a discussão, a matéria. Não havendo quem queira discutir, vou convidar o vereador. Presidente. Desculpe, vereador Renatinho do PSOL. Presidente, eu ouvindo atentamente a fala de todos os colegas, e nós estamos em um momento tão conflituoso, presidente, tão delicado. A maioria das pessoas com ansiedade, depressivo, em quarentena. Tem gente que não tem nem quarentena, está morando no meio das ruas. Lamentavelmente, então está todo mundo ficando enlouquecido, presidente. Então, o porquê? Eu sou a favor, presidente, que essa mensagem vote em primeira hoje. Nós não podemos atrasar uma mensagem que vai dar benefício à população. É isso que é o foco central. Esse aqui é o foco. Então, votamos em primeira hoje, na minha opinião, tá? Na minha opinião, porque as pessoas não aguentam mais o sofrimento. É pandemia, não tem comércio, não tem nada, todo mundo dentro de casa, que o caminho certo é ficar dentro de casa mesmo. É a única forma de eliminarmos essa doença, essa pandemia. Ficarmos dentro de casa agora. As pessoas têm que receber os seus benefícios, tem que comer, tem que alimentar, a fome não espera. As contas estão chegando, todo mundo tem que pagar as suas contas. Então, por que não votar em primeira hoje? Resolvemos isso aí e ajudar a população, ajudar o povo que está nesse momento, que merece nosso carinho, nossa solidariedade, entendeu? Nosso respeito eterno. Obrigado, presidente. Convidar o vereador Beto da Pipa para fazer a chamada, o vereador Rodrigo Fara para fazer a chamada dos seus vereadores, o vereador Beto da Pipa como primeiro escrutinador e o vereador Paulo Eduardo como segundo escrutinador do projeto de lei 25/2020.
Presidente, vai votar só em primeira, pela então, questão né? de ordem. Pela ordem. Vossa Excelência, vereador João Gustavo, Vai eu vou votar dar só em primeira, presidente? em primeira discussão. Votar em primeira. Só em primeira, presidente. Qual o encaminhamento de Vossa Excelência sobre o apelo? Eu dos vou vereadores botar em que fizeram? primeira discussão a matéria. Hoje só em primeira, para dar tempo da gente Olha emendar, só, eu vou né? botar em primeira discussão a matéria e vamos votar aqui terça- primeiro o vereador Paulo Eduardo Gomes como segundo escrutinador, o vereador Beto da Pipa como primeiro escrutinador. Vou pedir ao vereador Fará para fazer a chamada dos senhores vereadores. Pela ordem, eu fiz uma pergunta a Vossa Excelência. Vossa Excelência... Vereadora Verônica, vai vou lhe atender a responder pergunta agora. dos Eu estou vereadores? votando em primeira. Ainda não tem nenhum pedido de nenhum colega vereador para colocar em segunda discussão. Vereador Fará para chamar os vereadores. Betinho. Betinho. Sim. Bruno Lessa. Sim. Carlos Macedo. Casota. Sim. Emanuel Rocha. Renatinho. Do PSOL. Do PSOL. Renatinho do PSOL vota sim. João Gustavo. Sim. Andrigo de Carvalho. Esse é o problema. Sim. Leandro Portugal. Sim. Leonardo Giordano. Voto sim. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Sim. Renatinho da Oficina. Renato Cariello. Ricardo Evangelista. Vereador Ricardo Evangelista. Beto da Pipa. Rodrigo Fará, sim. Sandro Araújo. Verônica Lima. Sim. Quinze vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Vereador Beto da Pipa. Não, eu respondi presente. Só o vereador Paulo Eduardo ratificar. Um minutinho, por gentileza. Vereador Paulo Eduardo Gomes, por gentileza. Aprovado em primeira discussão a mensagem 25. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rodrigo Fará. Senhor presidente, pelos argumentos impostos pelo vereador Paulo Eduardo, que no artigo 3º está claro em relação a todas as emendas que os vereadores discutiram essa matéria sobre transparência, peço a Vossa Excelência que coloque em discussão e que a gente peça dispensa de interstício e coloque em segunda votação e redação final ainda na noite de hoje, senhor presidente. Colocarei em Colocarei... Só um minutinho. Só um minutinho. Colocarei... Espera um minutinho, gente. Colocarei em votação o requerimento do vereador... Só um minutinho. Colocarei... Só um minutinho, esperem, pô. Colocarei em votação o requerimento do vereador Fará. Vereadores que aprovam... Orientação de voto. Peraí. Vamos organizar. Em votação. Orientação de voto. Que aprovam, permaneçam como estão. Vereadores que não aprovam, levante a mão. Presidente, quero discutir. Abstenção. Só um minutinho, Vossa Excelência vai discutir. Declaração de voto. Só um minutinho. Abstenção do vereador Paulo Eduardo, do vereador Renatinho do PSOL, voto contrário do vereador Leonardo Giordano e voto contrário da vereadora Verônica Lima.
Presidente, não pode votar o requerimento sem discuti-lo, presidente. Peraí, eu pedi, vou dar a Vossa Excelência o direito de discutir. Vossa Excelência vai discutir. Você está contando meu voto, eu quero discutir. Vossa Excelência vai discutir. Tá bom, vereador Bruno Lessa. Vossa Excelência vai discutir. E a vereadora Verônica, Verônica Lima também. Gente, o plenário pelo é soberano. amor de Deus, porra, pelo amor de Deus, desliga os microfones. O plenário é soberano. Deixa o presidente comandar essa sessão, pô. Desliga os microfones, pô. Não é possível. São 5 vereador pessoas Bruno Lessa falando com ao a mesmo palavra. tempo, Logo em seguida, a vereadora Verônica Lima. Presidente, Vossa Excelência não pode colocar um requerimento em votação enquanto há vereadores pedindo para discuti-lo. Não é uma questão de deveres da presidência, é uma questão de cumprir o regimento. Vereador Rodrigo Fará. Perfeitamente. Eu vou pedir, então, que cancelamos a votação do requerimento. Logo depois da discussão, eu colocarei em votação. Claro. Então, continue, vereador. Perfeitamente. Não havendo quem queira discutir. No caso, há quem queira discutir. Eu quero discutir, Verônica quer discutir. Tá bom, perfeitamente. Mais uma vez, eu acho que o nosso direito, enquanto parlamentar, de emendar está sendo suprimido. Não há diferença psicológica, meu amigo Paulo Eduardo, de nós aprovarmos isso hoje em segunda ou aprovarmos isso hoje em primeira e em segunda na terça-feira. Porque o efeito prático começa em julho. Então, psicologicamente, não há motivo que justifique votar em segunda hoje. Porque o efeito psicológico é o mesmo se nós votarmos em terça. E, por fim, eu quero fazer uma pergunta. Se existe algum vereador que saiba dizer, porque nós votamos a lei do CAD único, e essa lei beneficia milhares de famílias. Depois nós votamos uma alteração nessa lei, incluindo as famílias que têm filho na rede municipal de ensino, o mesmo benefício. Quando nós olhamos o impacto dessa mensagem agora, ele fala apenas das famílias do CAD único. Quando a lei que está sendo prorrogada fala das famílias do CAD único e das famílias com filho na rede municipal. Então eu indago algum vereador no plenário que as famílias com filho na rede municipal terão também o seu benefício prorrogado. Que a lei não diz isso. Não é possível que a gente não possa ter até terça-feira para resolver essa questão, para dirimir essas questões, para a Verônica emendar, para a Leonardo emendar, para a Betinha emendar, para eu emendar, porque o efeito prático é a partir de julho, o efeito psicológico pode começar hoje, votando em primeiro, e uma indagação que eu estou falando de 20 mil famílias, são aquelas que têm filho na rede municipal. Se essas famílias estão ou não estão com benefício prorrogado. Porque atualmente, pela redação que está aí, a gente não sabe dizer. Que a redação prorroga o benefício da lei, e esse benefício está na lei, mas o impacto só fala das famílias no CAD único. Então, é uma temeridade a gente votar isso assim. Não tem justificativa razoável. Não é uma matéria de emergência, porque essas famílias estão com benefício garantido até junho. Se nós tivéssemos no dia 30 de junho, eu estaria aqui fazendo todas as pressões em cima de Vossa Excelência para nós votarmos em primeira e segunda. Mas não é uma matéria de emergência. Não tem justificativa para votar em primeira e segunda hoje. E os vereadores da videoconferência, nós tivemos uma discussão grande no grupo dos vereadores do WhatsApp. Inclusive com uma sugestão de só fazermos sessão em videoconferência. Eu concordei, tanto que eu estou em casa. Todas essas sessões eu estou em casa, não tenho ido ao plenário. Agora, os vereadores da videoconferência estão sendo extremamente prejudicados nessa votação. Então, acaba com a videoconferência e faz só presencial. Porque a gente não consegue ter a mesma capacidade de análise dos projetos que vocês que estão no plenário têm. Então, é um desrespeito com a gente. Peço que seja revista e que não seja votado esse requerimento para discutir em segunda votação. Continua a discussão, a nova vereadora Verônica Lima agora, por favor. Depois queria discutir. Perfeita. Vereadora Verônica, dá um toque no seu... Venha, por favor, Verônica. Depois eu gostaria de discutir, Cal. Obrigado. O vereador Leonardo Jordão logo em seguida. Eu, com muita calma e muita tranquilidade, volto a fazer um apelo a Vossa Excelência, volto a fazer um apelo ao vereador Rodrigo Fará, volto a fazer um apelo ao colega vereador Galo,
fazer um apelo a Vossas Excelências, né? Porque eu tenho exata noção do que eu estou propondo. Vossas Excelências podem ter certeza que o que eu estou propondo é para proteção do poder público e também da Câmara de Vereadores e também de Vossas Excelências. Não tenho dúvida de que eu estou preocupada e propondo medidas que ajudem nesse sentido. Agora, quero deixar uma coisa muito registrada. Nós estamos aqui solicitando um tempo para a construção de emendas para assegurar, e eu quero que conste nos anais, da Câmara, propondo emendas para a garantia da transparência. Então, veja bem, não quero, a partir de hoje, se o nosso apelo, meu, do Bruno, do Léo, do Betinho, se esse apelo não ganhar acolhimento por parte dos colegas vereadores, não quero ouvir cobrança dentro do plenário, porque o que vai ser absurdo? Tem gente que chega dentro do plenário, faz denúncia dentro do plenário, faz insinuações, vai para a MP, só que na hora que a gente propõe medidas para garantir a transparência, não quer votar toque de caixa. Então, quem está querendo votar toque de caixa, depois não vai vir com cobrança dentro do plenário da Câmara de Vereadores e com insinuação. Porque esse que é o problema. Na hora de fazer insinuação, de fazer denúncia... Vereador, só um minutinho. Queria confirmar se existe a transmissão da TV Câmara, por gentileza. Nós estamos aqui pedindo para votar em primeira. Votar em primeira é importantíssimo para transmitir para a população e assegurar que ela vai ter os benefícios até no final do ano. E eu acho que essa mensagem está garantida a partir do momento que a gente vota em primeira. A gente pode anunciar que votou em primeira e que essa matéria é uma matéria de consenso da Câmara de Vereadores. Então, isso está garantido com a votação em primeira. O que a gente garante com a votação em segunda é que determinados oportunistas, né, que querem dizer que o projeto não foi tão redondo, né, possam se fazer valer disso e trabalhar processos de denuncismo. Depois vai ficar impossibilitada algumas pessoas de querer ficar fazendo determinados discursos. Porque agora é a hora de garantir que esse projeto tenha emendas de transparência. Então agora é a hora da verdade. Vamos ver quem é que quer garantir que esse projeto de fato tenha ou não tenha transparência. Porque eu estou aqui propondo que a gente tenha tempo de fazer emenda para garantir a transparência. Agora vamos ver quem é que vai votar com isso. Com a palavra, vereador Leonardo Giordano. Então, meu apelo é parecido com o da Verônica, mas eu coloco o seguinte, a gente tem muito ataque, muita fake news, e não tem razão de fazer isso assim. Simplesmente isso, eu estou assim, impressionado com os meus colegas, porque o que está se pedindo é um negócio muito simples. Está se pedindo o seguinte, para aprovar, validar, defender, melhorar, fazer o negócio do governo funcionar. A gente está pedindo para votar em primeira, hoje, depois votar em segunda. Desliga o microfone aí, alguém que está... Ajuda aí para poder... Por aí, colegas, verifiquem os microfones aí. Então, o que está se pedindo não é nada demais. Eu acho esquisito, a gente fica assim, pouco claro a gente fazer isso com os próprios colegas da base. A gente fica parecendo assim, que não adianta nada, né? A gente falar que quer ajudar, que quer melhorar, que as pessoas constroem um negócio de que vai passar o rodo mesmo e vai fazer e dane-se o que as outras pessoas acham. Aí é aquele tipo de coisa que a gente fica pensando assim, até que ponto a gente realmente pode pedir aos colegas coisas simples, né? Porque é um negócio que não tem nenhum problema, não causa nenhum embaraço, a razão real não aparece no discurso, não tem assim, dizer assim, porque se aprovar hoje
a mensagem que a gente vai transmitir para o povo é completamente diferente da de terça-feira. Não é, ninguém é criança, todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui é responsável pelo seu mandato, todo mundo aqui, a gente está lidando com pessoas respeitáveis, todo mundo aqui é inteligente, não tem nada a ver esse argumento. É claro que se aprovar o projeto bem antes da sua execução, tem um efeito psicológico bom, sim, é verdade, mas isso não é argumento para não fazer uma segunda discussão dele daqui a alguns dias, sendo que ele vai valer só daqui a 2 meses, e não precisa fazer isso com os colegas. Esse é meu argumento, não vejo necessidade. Acho que é o tipo de demonstração que faz as pessoas depois terem baixa solidariedade quando vira a vez das outras pessoas pedirem as coisas razoáveis a elas, entendeu? Não precisa agir assim. Então é meu apelo. Se o projeto for em votação em segunda discussão, eu vou votar favorável, mas é ruim fazer isso dessa forma com os colegas. Não precisa. Parlamento não é assim, não precisa ser desse jeito entre nós. Ainda mais vereadores da base fazendo apelo para fazer a medida. As pessoas estão mais realistas que o rei. Sim, sabe? Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Beto da Pipa. Senhor presidente, Não esquece de mim, não, por favor. vereador Beto da Pipa. Senhor presidente, ouvi atentamente os colegas falando e ouvi sim o vereador Galo e fiquei sem entender algumas coisas. A gente entende quando a gente quer fazer uma emenda para melhorar o projeto, a gente tem que respeitar, a gente tem que fazer, mas a gente está num momento diferente. A gente está num momento de uma pandemia que está arrasando, não é o Brasil só não, o mundo inteiro. E aí eu já vi vários projetos aqui que vários colegas estão questionando, que foi votado em primeira e segunda. Aí esse não pode, eu fiquei sem entender. E eu fiquei sem entender essa colocação. Respeito, todo vereador dessa casa tem direito de fazer emenda, melhorar os projetos, até para melhorar para a população. Mas eu não entendi esse argumento. Perfeitamente, vereador. Vou dar mais um minuto ao vereador. O vereador Casota quer usar a palavra. Vereador Paulo, só um minutinho. Eu também, vereador. Deixa o Betinho falar então antes. Pode falar, vereador Casota. Vereador Casota, por gentileza. Cal, tira minha falta aí. Tira minha falta aí. Já registrei do vereador Renatinho do PSOL, da oficina, desculpe. Presidente, queria concordar aqui com a vereadora Verônica Lima, o vereador Leonardo, Bruno, e praticamente quem está aqui na videoconferência com relação a essa questão de nós votarmos hoje na segunda discussão, por alguns motivos. Primeiro, essa questão das emendas que a gente tem o direito de fazer, né, e para a gente poder analisar melhor o projeto. Segundo, eu penso o seguinte, que a gente tinha outros projetos muito mais emergenciais que ainda não foram votados, né, que poderiam estar com mais rapidez nessas votações do que uma coisa que pode ser ainda emendada, pensada com calma, para que a gente vote, já que é mais para frente. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu vou concordar aqui com os vereadores que estão na videoconferência. Obrigado. O vereador Paulo Eduardo dizia usar a palavra como já usou. Vossa não, Excelência. mas tem o um vereador elemento. Cal, eu estou na fila aqui. Não, então ele tem preferência. Vereador Betinho quer fazer uso da palavra, por gentileza, claro. Não, Vossa Obrigado. Excelência já usou a palavra, mas daria... Não no requerimento. Perfeitamente. Obrigado, vereador Cal. Cal, depois eu quero falar também. Simplesmente, eu queria reafirmar, primeiro, que eu votaria a favor, como votei em primeira, votaria a favor em segunda. A questão é única e exclusivamente o que já foi falado. O benefício já está estendido até junho. Não há necessidade de se votar em segunda com esse atropelo hoje. Não se trata de roer a corda, não se trata de desprestigiar o prefeito, desprestigiar A, B ou C no plenário. É uma questão um pouquinho apenas de bom senso. Eu concordo com o discurso de Beto da Pipa, de outros vereadores. Gente, já foi aprovado em primeira. A sociedade toda já vai saber. É simplesmente uma análise cuidadosa que a gente pode fazer na próxima terça-feira. Isso não vai desestabilizar o presidente, que está tendo uma paciência enorme, está sabendo conduzir com maestria essa condução toda. Agora, ninguém vai roer a corda, Galo. Eu acho que é importante. Já vamos votar em primeiro. E se for colocado hoje, eu não vou roer a corda.
pode ter certeza que eu vou votar em segunda. Agora, eu acho que um pouquinho de prudência, como a Verônica falou, outros vereadores falaram também. Acho que a gente poderia votar hoje em primeira e votar em segunda na terça-feira. Acho que não haveria problema nenhum. Somente isso. Obrigado. O vereador Galo, Vossa Excelência, só me dá um minutinho, que o vereador Renatinho da Oficina tem prioridade, conforme nós combinamos. Vereador Renatinho da Oficina, com a palavra. Então, pela ordem, boa noite a todos. Desejar também a Vossa Excelência melhoras. Obrigado aí a todos. Eu estou aqui, não peguei o início aí da conversa. Vamos repetir. Mas eu queria falar também que você não botou aí uma matéria minha aí, a moção. Nós estamos analisando hoje, vereador Renatinho, as mensagens executivas do governo. Entendeu? Aí, a moção que eu pedi. Mas aí depois que você fala, vê aí o que é para votar aí junto, você falar, a gente vai votar aí. Eu cheguei agora, estava sem internet aqui, tá bom? Nós estamos votando um requerimento do vereador Fará. Palavra do vereador Galo. Para discutir, senhor presidente, só para falar, nós não estamos votando nada de algo novo. Matéria nova. Nós estamos votando a prorrogação de um projeto de um benefício social. Pô. Isso já nós votamos, nós estamos ampliando o prazo, não tem mistério aqui, poderia ter alguma coisa se houvesse alguma desconfiança, mas o artigo 3 aqui, presidente, é tão claro que a lista dos beneficiários, presidente, de todos os programas deverão ser disponibilizados na página da transparência do município de Niterói. Nós vamos emendar o quê? Nós vamos emendar um projeto que já veio redondinho, que está dando continuidade a um programa que já está para se encerrar. Nós não sabemos dessa pandemia, se vai até o final do ano, se vai até março, não tem perspectiva nenhuma, nós não temos uma luz no fundo do túnel. Então a importância de votar tem todo aquele glamour para aquelas pessoas, quando vê que votou em primeira, votou em segunda, eles vão ter a garantia que até dezembro eles podem contar com esse benefício. Então, eu acho de tamanha importância votar em primeira e segunda hoje, para que isso seja publicado amanhã e que as pessoas que estão desesperadas, que o prazo já está se esgotando, parece que só falta mais um, né? Ainda tem 2 meses para receber, então eles vão ter a tranquilidade de se projetar até dezembro. Então, concordo com os vereadores que têm uma opinião diferente da minha, mas o momento é de emergência, não interessa se isso aqui só vai ser contemplado a partir de junho, mas o aspecto emocional que isso vai trazer para as famílias é incomparável. Nós estamos dando continuidade, se fosse um projeto novo. Agora, o que adianta? Vai emendar para quê, presidente? Para descaracterizar o projeto? Vereadores vão botar emenda para quê? Para beneficiar alguém? Mais alguém? Eu acho que a prefeitura está fazendo o dever de casa, a Câmara está acompanhando todo esse processo que está vindo para cá. Mesmo votando às pressas, está sendo estudado, as pessoas têm o direito de olhar. Agora, deixar de votar hoje, em segunda, matar logo essa matéria, sair publicado, para as famílias saberem que lá na frente eles vão ser beneficiados até dezembro, então eu não vejo coerência nenhuma em não votar. Até porque, se for emendar esse projeto, porque quem é que vai ser beneficiado? Está aqui, ó. Na transparência, todos que forem beneficiados vão estar lá no próximo. São 3 programas: renda básica, busca ativa e cesta básica. Eles vão estar lá disponibilizados na página da transparência do município. Então, todo mundo que entrar, as pessoas vão saber. Então, por isso que eu concordo com o pedido do vereador Rodrigo e que isso seja logo aprovado e que encaminhe logo para o Executivo para poder... Vou colocar em votação o pedido. Esse projeto, o vereador Paulo Eduardo de encontro a essas pessoas. Espera aí um minutinho. O vereador Paulo Eduardo deseja fazer uso da palavra, perfeitamente. Não, é apenas um complemento. Eu não deveria falar mais, até porque o Galo, ele abusa do fato de ser botafoguense e eu não dar um catiripapo nele, e abusa dos 2 metros dele para ficar me agredindo, dizendo que eu falo demais. Então, eu tenho que poupar a minha fala. Mas não dá para ficar calado diante de um elemento. Verônica, você coloca de público que quero ver quem vai votar contra a transparência. Não existe isso. Não tem ninguém mais do que eu, Renatinho, Bruno e Casota, que lutamos o tempo inteiro em busca da ampliação da transparência. Agora, justo no projeto, que diz claramente que todos os beneficiados, coisa, Bruno, que não estava no primeiro, lembra? A gente passou a colocar isso depois. Agora, nesse, consta de quem está beneficiado.
Então não tem opacidade, a menos que o governo não cumpra a lei de transparência e não coloque lá. Esse é o elemento. Agora eu quero dizer o seguinte: eu não posso, nem eu nem Renatinho, podemos nos opor a qualquer colega que queira discutir mais e, como de fato é verdade, porque as pessoas não serão beneficiadas, a não ser no aspecto psicológico, da manhã o Rodrigo colocar nos jornais, sejam eles os pagos ou não, de que até dezembro o Niterói está protegendo os vulneráveis. Ele quer fazer propaganda dele. Eu não vejo problema em votar hoje, mas eu respeito o direito dos companheiros de quererem mais tempo para emendar. Por essa razão, eu e Renatinho votamos abstenção em relação ao requerimento. Colocarei em votação o requerimento do vereador Rodrigo Fará. Vereadores que são contra, levantem a mão. Vereador Leonardo Jordano, peraí, deixa eu anotar aqui. Vereador Leonardo Jordano é contra. Ô, Betinho. Vereador Bruno Lessa é contra. Vereador Verônica Lima é contra. Eu quero votar em segunda. Peraí, vereador... Só um minutinho, gente. Verônica Lima, Leonardo Jordano e Bruno Lessa são contra. Abstenção do vereador Paulo Eduardo. Não, eu estava votando favorável. Então, vereador Paulo Eduardo, abstenção. E vereador Renatinho. Pelo requerimento, ele defendeu. Vem cá, eu estou votando contra o requerimento. Vereador Betinho contra o requerimento. Vou fazer as contas aqui, então. 1, 2, 3, 4 vereadores contra. 2 vereadores... Casota. Calma, gente, por favor. Deixa o vereador responder. O vereador Cassota é contra o requerimento? Vou anotar aqui, Cassota é contra. Betinho, se você votar contra, você está votando. Vereador que votarem a favor. Só um minutinho, eu vou verificar as contas aqui. Vereadores que votam a favor, vamos lá. Galo, Beto da Pipa, Rodrigo Fará, Paulo Velasco, Andrigo, Ricardo Evangelista, João Gustavo, Renatinho da Oficina. Eles estão votando? Eles estão me dizendo aqui, pô. Quem foi contra, levantou a mão. Quem foi a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vereador Renatinho da Oficina é a favor também do requerimento. Sou a favor, Você não contabiliza. Leandro Portugal a favor também. Betinho, você é a favor, Betinho? Aprovado, então, o requerimento do vereador Rodrigo Fará. Colocarei a matéria em segunda discussão. Convidar o vereador Rodrigo Fará para fazer a chamada dos seus vereadores. O vereador Beto da Pipa como primeiro escrutinador e o vereador Paulo Eduardo como segundo escrutinador. Senhor presidente, só um minuto. Tá, vamos votar e depois na justificativa de voto. Vereador Fará para chamar os senhores vereadores. Vereador Betinho. Betinho! Sim. Bruno Lessa. Sim. Carlos Macedo. Casota. Sim. Emanuel Rocha. Renatinho do PSOL. Renatinho do PSOL vota sim. Boa. João Gustavo. Sim. Andrigo de Carvalho. Sim. Leandro Portugal. Sim. Leonardo Jordano. Voto sim. Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Sim. Renatinho da Oficina. Sim. Renato Cariello. Ricardo Evangelista. Sim. Beto da Pipa. Rodrigo Fará, sim. Sandro Araújo. Verônica Lima. Sim. Dezessete vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Vereador Beto da Pipa. Vereador Paulo Eduardo Gomes.
Aprovado em segunda edição, mensagem executiva 25/2020. Projeto a emenda à lei orgânica. Não, em primeira discussão. Não. Aqui é só em primeira discussão. Nós não estamos ouvindo o plenário. Só um minutinho, peraí, só um minutinho. Espera um minutinho. Vossa Excelência deseja usar a palavra com relação a... Sim, não pode votar isso. Não pode votar isso e quero te explicar por quê. Eu gostaria que a Secretaria da Mesa Diretora trouxesse ao presidente... Paulo, só um minuto, que a gente ficou uns 2 minutos sem som de vocês. A gente não ouviu a votação, não ouviu que projeto então, deixa eu te explicar então. Vou explicar ao vereador Bruno Lessa. Nós votamos em segunda discussão a matéria que estava sendo discutida, foram 16 votos favoráveis. E eu ia colocar agora o projeto de emenda à lei orgânica relativo ao Fé, em primeira apenas discussão. E aí o vereador Paulo Eduardo pediu uso da palavra e naturalmente vai discutir. Não, eu não vou discutir. Por favor, use a palavra. Eu vou discutir a nossa desorganização. Eu gostaria que a Secretaria da Mesa Diretora, que tem a obrigação de ajudar o presidente a não errar, diga quais são os projetos relacionados ao Fundo de Equalização de Receita, pela ordem cronológica que eles entraram no sistema. Porque tem um projeto de autoria da bancada do PSOL, que autoriza o prefeito, sem limites, a usar, quando necessário, o Fundo de Equalização de Receita. É isso que ele está pedindo hoje. O projeto, cronologicamente, está escrito. Em paralelo ou cronologicamente... Então, eu estou tirando da matéria... Mas só um minutinho, Paulo. Deixa eu falar, Paulo. Só um minutinho. Isso é ausência de discussão. Deixa eu falar, Paulo. Eu vou tirar... Deixa eu te falar, por favor. Não resolve o problema. Não, eu vou te... Escuta, por favor, só me escutar. Eu vou pedir à mesa diretora que me dê essa informação, que me dê todos os projetos oriundos a essa matéria, e na próxima terça-feira iremos discutir e daremos a solução pertinente à matéria. É isso que eu estou te falando a Vossa Excelência. Sim, mas olha só. Vossa Excelência está me dizendo que tem um projeto... Mas é que o problema se repete entre nós sempre. Porque nós temos que organizar em reunião lá dentro, não é no plenário. O Bruno fez uma emenda à lei orgânica. Estou tirando... Mas não resolve, porque o problema é se Paulo, nós vamos conversar na próxima terça.